Bom, então muita gente me pergunta no consultório, ou mesmo no ambiente de sala de aula, afinal de contas, o que são esses bloqueios diagnósticos, né? Quando é que a gente indica, para que serve esse tipo de procedimento? O bloqueio diagnóstico, o nome já diz, já indica quando é que se usa. A gente usa para fazer o diagnóstico. Ocorre que a dor, ela é um processo fisiológico. Então, ela não é um processo anatômico, ou seja, muitas vezes a gente não identifica uma alteração anatômica em exames de imagem, por exemplo, que sejam a causa dessa dor. No caso da dor aguda, sim, na maioria das vezes nós temos uma causa bem definida. Agora, na dor crônica, muitas vezes não existe um processo anatômico identificável pelos exames que nós dispomos. Então, sendo um processo, ele é apenas passível de teste através de uma alteração fisiológica. O que a gente faz? A gente imagina, nós, através dos estudos, identificamos qual é o nosso principal vilão para ser a causa daquela dor. A dor crônica, ela tem uma dimensão na qual ela não precisa ter uma causa. Ela, depois de 3 meses, passa a ser chamada de dor crônica e prescinde de uma causa. De fato, ela sobrevive à causa original. Tem vida própria, vamos dizer assim. Ela não é mais um sintoma, ela passa a ser a própria doença. De um outro ponto de vista, esse processo tem uma causa mantenedora ou pode ter uma causa mantenedora. Então a gente identifica qual é o principal vilão, qual é o nosso target inicial. Por exemplo, determinado tipo de dor é mais comum naquela faixa etária, naquele paciente, naquela faixa de atividade física, e testamos esse target. Fazemos então um bloqueio teste ou bloqueio diagnóstico. De posse de um aparelho de imagem, via de regra o raio-x, nós guiamos uma agulhinha bem fininha até essa estrutura, de forma seletiva. Nós então utilizamos uma microdose de anestésico local. Por que microdose? Porque se nós usamos uma dose muito grande, ou um pouquinho maior, nós corremos o risco de perder essa seletividade anestesiando as outras estruturas ao redor. Nós queremos saber se aquela dor vem daquela estrutura. Então, isso é um procedimento que é realizado, via de regra, por quem tem formação em medicina intervencionista da dor. A gente, de posse então dessa imagem, chega com uma agulhinha lá naquele ponto, joga 0,3, 0,2 ml de um anestésico local, que pode ser de curta duração, como a lidocaína, e depois pergunta ao paciente, dependendo da estrutura, essa avaliação vai ser feita logo após o bloqueio ou então nos dias subsequentes, pergunta se houve um alívio significativo daquela dor. O que é um alívio significativo? Se houve um alívio de 50% a 60%. Se é um alívio inferior a 50%, nós consideramos que o bloqueio é negativo. Ou seja, o bloqueio diagnóstico para aquela paciente ou para aquele paciente é negativo. Se o alívio é significativo, ou seja, maior do que 50%, 60%, nós então consideramos esse bloqueio positivo, ou seja, a dor vem daquela estrutura. Muito provavelmente vem daquela estrutura. Mesmo que o alívio seja fugaz. Ou seja, se houve um alívio significativo, no entanto a dor voltou assim que passou o efeito do anestésico local, já identificamos ali o vilão da história, vamos dizer, a possível causa principal. Eu digo principal porque muitas vezes, talvez na maioria das vezes, a dor crônica tem mais de uma causa. Então, para citar um exemplo prático, o paciente tem uma dor crônica, uma dor lombar crônica, ou seja, que dura mais que 3 meses. Quando nós temos assim história, exame físico, exame de imagem, ressonância, tomografia, eletroneuromiografia, nós acertamos a origem dessa dor em apenas 15% dos casos, mesmo em mãos experientes.
Foi feito um estudo em médicos de dor com mais de 10 anos de formado e se chegou à conclusão que, de posse desses dados, que são os dados clínicos, eles acertam a causa da dor apenas em 15% dos casos. Quando nós procedemos 1 ou 2 bloqueios diagnósticos, ou 3, nós aumentamos a nossa chance de acerto da origem da dor em 85% dos casos. Então inverte-se o percentual. Nós acertávamos em 15%, passamos a acertar 85%. Então é muito importante o bloqueio diagnóstico. Esse caso que eu citei, assim, da dor lombar crônica, ele é muito elucidativo porque mostra que a relação entre os exames de imagem e o diagnóstico da dor é uma relação muito tênue. Muitas vezes nós temos exames muito alterados, hérnias de disco grandes, e a dor não vem dali. As dores da coluna lombar são muito parecidas. Por exemplo, a dor de origem discal, em torno de 30% das dores lombares crônicas. Como é que é essa dor? É uma dor lombar que desce para a perna. A dor do tipo ciática, que a gente chama, né? A dor é ciática, não significa que venha do nervo ciático. É um nome que se dá. Bom, como é que é a dor que vem, por exemplo, da faceta articular? Então, a gente tem a artrose facetária, a articulação zigoapofisária, né, que é a faceta. Também é outro terço das dores lombares crônicas. É uma dor lombar que desce para a perna. E a dor de origem de compressão da raiz nervosa, da hérnia de disco, é diferente da dor discal. Em termos de origem, como é que ela é? É uma dor lombar que desce para a perna. E se for sacroiliaca, é uma dor lombar que desce para a perna. Então, mesmo com um exame físico que pode ser assim muito assim interessante, muito cheio de técnica, nós acertamos muito pouco. Por isso que é imprescindível fazer o bloqueio teste. Uma vez de posse do diagnóstico, de onde vem a dor, cada origem vai ter um encaminhamento, né, de acordo com o algoritmo da Federação Mundial de Dor, para o seu próprio tratamento. Daí não é o objetivo da nossa discussão hoje, né? Então o bloqueio diagnóstico, o bloqueio teste, ele serve para testar e tentar identificar qual é a principal origem de determinada estrutura dolorosa.